Bom, queridos, realmente a tristeza não é pela partida do Sorrei, né? Isso, na verdade, dá alegria, até uma pitada de inveja. Mas Baha'u'lláh deixa muito claro, né, que fiz da morte a mensageira do teu júbilo, porque lamentas. A morte liberta a alma dessa gaiola que é o corpo, né, dessa miséria que é a vida mortal. Mas é uma passagem que nós precisamos ter. Então, realmente a tristeza não é pela passagem dele, apesar de ele é muito jovem para hoje em dia, né? 64 ele tinha, nasceu em 62. Quando alguém mais moço que a gente morre, a gente fica especialmente sensível, né? E com o passar do tempo está sendo cada vez mais fácil a gente mais moça que a gente morrer, né? Mas a gente fica, claro, preocupado com a família, né? Especialmente com a Mara, fica sozinha à frente de uma escola recém-iniciando, né? A escola Montessori lá em Valinhos. Mas Deus é poderoso, é grande, existe carinho, fraternidade, amizade. Quantas mães viúvas criaram filhos pequenos desde o começo, né? E trabalharam, sustentaram. Então, o Sorrei foi companheiro agora até ontem. Até ontem. Agora é um anjo a mais no exército celestial. E realmente, assim, a gente sente especialmente porque era uma pessoa querida, né? Era um querido. Se a gente pode definir como é que era o Sorrei, era um querido. Querido. Aquelas pessoas que dão gosto de estar junto e desfrutar da amizade. Deus o tem. Deus o tem. Mas queria realmente oferecer a nossa reunião de hoje em memória dele, pela alma dele, né? A gente sabe que as orações e os atos, né, de caridade, de lembrança das almas, têm influência sobre o desenvolvimento delas, né? Deus aceita os atos de amor feitos em memória das almas. A gente deveria sempre fazer atos de lembrança das almas, orar por elas todos os dias, né? Enfim, Deus o tem. O tema hoje, então, é Deus. Parece incrível que a gente levou 2 anos para chegar nele, né? Falamos sobre tanta coisa. E esse subtítulo, a humanização de um mistério, pela primeira vez eu recebi isso de um amigo de Porto Alegre, Moisés Falk, um amigo de 50 anos, a gente é amigo desde os 7 ou 8 anos de idade. E o Moisés é quem me falou a primeira vez que Deus é a humanização de um mistério. Eu achei maravilhoso. Achei uma definição, nunca vi uma melhor que essa. Deus é a humanização de um mistério. E eu disse para ele que ia usar, ele disse que ele não fez royalty, que podia usar sem pagar nada. Então está usado. A humanização de um mistério. Porque realmente, tudo que nós dissermos que Deus é, Ele não é. Tudo que se disser que Deus é, Ele não é. Tudo que se pensar de Deus está errado. Nós só temos acesso a Deus pela via negativa, que é a famosa via negativa, né? A via dos grandes místicos. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Rumi, Attar, Sadi, os persas, né? Master Eckhart. Porque se nós dissermos, e depois nós vamos ver os textos, né? Se nós dissermos que Deus é onisciente, por exemplo, né? Nós não estamos definindo Deus, porque nós não sabemos o que é onisciência. É só uma palavra. Nós só estamos querendo dizer que Deus não é ignorante.
basicamente. Nós estamos querendo dizer que Deus sabe tudo. Mas isso não define Deus, porque nós não sabemos o que é saber tudo. Isso é só um conceito humano. Onisciência, por exemplo, as pessoas dizem, isso quer dizer que Deus sabe todas as coisas de todas as pessoas, o passado, o futuro. Isso é uma gota num oceano de onisciência. Mas, por exemplo, existe um princípio da física, né, e da matemática. É o famoso princípio da incerteza do Heisenberg. Né? Heisenberg foi um dos prêmios Nobel pelo desenvolvimento da física quântica. Né? E o princípio da incerteza diz que é impossível determinar a posição exata e a velocidade de um elétron ao redor do núcleo de um átomo ao mesmo tempo. Então, nós, hoje em dia, temos mais ou menos o conceito de que um átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons, que tem suas partículas subatômicas, né? E ao redor uma nuvem de elétrons. Então, o princípio da incerteza diz, é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron ao redor do núcleo de um átomo. Se nós determinamos a posição, nós não sabemos a velocidade, porque a velocidade é o tempo levado para deslocamento entre dois pontos. E se a gente determina a velocidade, a gente já não tem mais a posição, porque ele já passou por aí. Então é impossível. Mas onisciência significa que Deus sabe nesse momento qual é a velocidade exata e qual é a posição exata de cada elétron ao redor de cada núcleo de todos os átomos do universo infinito. Ele sabe. Mas isso também só é coisa que a gente imagina. Onisciência é mais do que isso. Então, na verdade, nós não conseguimos dizer o que Deus é. Deus é um mistério eterno. É um mistério eterno. Não há acesso a Deus a não ser através dos profetas. Os profetas revelam Deus. Eles são a manifestação de Deus. Né? Por isso, quando Jesus foi questionado sobre mostra-nos o Pai, né? Ele disse, quem viu a mim, viu o Pai. E é por isso que ele diz, não, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Baha'u'lláh diz que, a não ser através de mim, não há acesso a Deus. Por isso Muhammad diz a mesma coisa. Fora os manifestantes de Deus, fora os profetas de Deus, tudo que os homens pensarem sobre Deus é imaginação, é fantasia. E tem um texto bonito que a gente vai ler, em que Abdu'l-Bahá diz que tem dois tipos de ídolos. Tem os ídolos que os homens constroem de barro, de madeira, de pedra, e adoram, né? Os idólatras adoram. E existem os ídolos que são da imaginação dos homens. E entre esses ídolos da imaginação está Deus. Então, os homens que imaginam Deus têm um ídolo, não tem Deus, tem um ídolo. E daí Abdu'l-Bahá diz que os ídolos de pedra e madeira são ainda preferíveis, porque pelo menos tem existência física. Enquanto que a imaginação de Deus não tem nem isso, nem existência física. Então, tudo que nós pensarmos que Deus é, Ele não é. Nós só temos acesso a Deus através das suas manifestações. E a principal, e tudo é manifestação de Deus. Nós somos manifestação de Deus, a natureza é manifestação de Deus. As leis universais são manifestação de Deus. A arte, a música, a beleza, tudo é manifestação de Deus. Mas a principal manifestação de Deus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus entre os homens, é Jesus, é Baha'u'lláh, é Muhammad, é Buda, é Krishna. Esses transmitem Deus na sua plenitude.
ao máximo que o homem pode conhecer. Né? Então, eu sou muito devedor a Moisés por essa frase, sabe? A humanização de um mistério. Então, nós falamos Deus, falamos a divindade, isso é simplesmente a humanização. Nós estamos verbalizando um mistério. Nós estamos dizendo um nome para significar um mistério. E hoje em dia eu ainda brinco muito com os amigos ateus. Tem vários amigos queridos ateus e respeito muito os ateus. Porque esse Deus imaginado durante 1000 anos, 2000 anos, muitas vezes é desprezível. Sabe? Não pode ser Deus. Muitas vezes aquilo que se apresenta a nós como Deus não pode ser Deus. E daí uma pessoa inteligente rejeita isso. Sabe? E daí, infelizmente, rejeita a religião também, porque muitas pessoas se dizem religiosas e matam em nome de Deus. Odeiam em nome de Deus. Que Deus é esse? Sabe? Como São João diz, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. É tão simples quanto isso. Mas daí com esses amigos ateus eu tenho evitado a palavra Deus. E daí, em vez de... Quando troca mensagens no WhatsApp, coisa assim, em vez de eu dizer, peço a Deus que vocês estejam bem, para os amigos ateus eu digo, peço a humanização de um mistério que estejam bem. E daí no final eu digo, fiquem com a humanização de um mistério. Pronto. Porque realmente nesse Deus que eles não acreditam, eu também não acredito. E essa é uma das histórias mais bonitas que eu conheço, já falei para vocês, sobre a rejeição de Deus, né? Do Sr. Furutano. O Sr. Furutano foi um Bahá'í super dedicado, consagrou a vida toda para a fé, sofrido, muito capaz. E ele estudava pedagogia em Moscou. Na época, muitos iranianos estudavam em Moscou, né? O estudo em Moscou era muito importante e havia uma relação, a ex-União Soviética tinha muita influência em toda aquela região. A região que hoje em dia é independente, na época estava sob a influência daquela ditadura comunista. Né? E ele estudava em Moscou e um dia um colega dele chegou para ele e disse, Furutano, por que tu és diferente? Ele disse, diferente? Eu não sou diferente. Ele disse, sim, tu é diferente. Ele disse, de certo, porque eu sou iraniano. E daí o colega dele disse, não, tá cheio de iranianos aqui, tu é diferente deles também. Daí ele disse que ele sentiu um receio, porque na época era proibido falar de Deus. Daí tu ia para a Sibéria, saía da faculdade e ia para a Sibéria. Não podia falar de religião. E daí o amigo dele diz, não, tem um monte de iranianos aqui, tu também é diferente dele. E ele não queria falar que ele era Bahá'í. Ele disse, então de certo por causa dos meus princípios. Eu sou diferente por causa dos meus princípios. Daí esse amigo diz, não vai me dizer que tu acredita em Deus. Daí ele ficou mais impressionado ainda, achando que, bom, esse cara realmente é um agente da KGB que vai me fazer falar de Deus e vai me mandar para a Sibéria. Daí a sabedoria dele, né? E ele diz, deixa eu te perguntar, tu acreditas em Deus? E daí esse amigo disse, eu não posso acreditar numa coisa que os homens inventaram para dominar outros homens. Daí o Sr. Furutano diz para ele, eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. Bravo. Bravo. É isso. Eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. Então, o que eu tentei fazer com esse nosso estudo hoje, na seleção dos textos, é colocar textos que nos ajudem a aproximar dessa humanização do mistério.
E como a metodologia Bahá'í é uma metodologia científica, quer dizer, a fé Bahá'í é uma religião, mas a metodologia Bahá'í é científica. Por isso que a gente aceita, acredita e defende a harmonia entre a ciência e a religião, entre a religião e a razão, né? Então, não botei textos apenas da Bíblia, coloquei textos de cientistas também, especialmente de Einstein, que é o grande amor, mas também de Heisenberg, também de Horkheimer, também de Wittgenstein. Então, também não só cientistas, mas também filósofos e pensadores que não eram religiosos, né? E especialmente Galileu, o grande amor da gente, né? Meu, pelo menos. Tem pessoas que a gente admira, tem outras que a gente admira e ama, né? E Galileu é um desses. E daí, como ficou muita coisa, eu pensei da gente estudar de uma maneira diferente. Em vez de a gente começar hoje, porque não vai dar para terminar hoje, em vez da gente começar e parar pela metade, e depois querer fazer a segunda ou a terceira parte, de a gente não ler todos os textos, ler alguns deles, mas passar por toda a sequência, com toda a sequência, que seria desde a frase de Galileu sobre a interpretação equivocada das Escrituras, né, até a questão da Trindade, e do Deus Trino e do Deus Uno. E daí a gente não lê todas as citações, aí no encontro que vem a gente pode voltar para outras citações, mas sobre o mesmo tema. E daí isso deixa talvez mais arejado, que depois de uma citação ou outra a gente pode querer colocar coisas, né, ou questionamentos, né? Topam fazer desse jeito? Então vá. Se não topasse, eu estava ralado, porque graças a Deus, topado. Então, vocês receberam, queridos todos, né? Graças a Deus. Então, o primeiro texto, e que eu acho realmente, olha, Deus abençoe essa alma. Realmente o Galileu, uma alma abençoada, e você sabe, ele foi condenado pela Inquisição por causa dessas ideias, né? Foi condenado pela Inquisição. Ele só não foi queimado, que nem o Giordano Bruno foi queimado em praça pública em Roma. Ele só não foi queimado porque ele já tinha uma fama estabelecida e defensores muito fortes. Porque senão ele teria ido da mesma maneira. Ele, afinal, negou esse fato científico. Foi obrigado a negar, não? Ele teve que dar um jeito de não ser queimado, exatamente. Ele falou que quando negava de pé, escrevendo terra que vocês giram. Foi obrigado a escrever. Existe uma série de relatos. Imaginação. Mas isso é um pouco de enfeitação, sabe? Porque foi muito duro. Foi muito duro para ele. Ele passou os últimos 10 anos da vida dele em prisão domiciliar, cego, isolado de todo mundo. E um pária. Se tornou um pária. Então, às vezes é dito que ele falou que a Terra não gira ao redor do Sol, mas daí em voz baixa ele teria dito, mas gira. Sabe? Ele não ia fazer isso na frente da Inquisição. Ele era um homem sábio, ele sabia com o que ele estava se metendo. Sabe? Mas de qualquer maneira, as cartas que ele escreveu, especialmente duas delas, que é a Cristina de Lorena, a grã-duquesa Cristina de Lorena, devia ter sido tua ancestral. Com certeza. Devia ser tua ancestral. E o padre Benedetto Castelli. São cartas de 1613 e 1615. Só 350 anos depois é que a igreja pediu perdão a Galileu. Foi o Papa João Paulo II que pediu perdão a Galileu e
e perdoou ele. E perdoou ele. É muito incrível. Então, eu acho assim, quando a gente percebe esse argumento central de Galileu, de que as escrituras não erram, mas que os seus intérpretes podem errar, isso liberta o coração da gente. Liberta. Porque daí tu não é obrigado a entender as coisas ao pé da letra e aceitar coisas que são ilógicas, irrazoáveis, sabe? Como Deus caminhando no jardim do Éden e perguntando: Adão, onde é que tu estás? Então vamos lá, quem é que gostaria de ler a carta? Acho que a primeira é para o padre Benedetto Castelli, de 1603. Eu posso ler. Obrigado. Galileu e seu argumento centenário, 1615. Eu acrescentaria somente que, se bem que a Escritura não possa errar, os seus intérpretes e expositores poderiam, entretanto, incorrer por vezes em erros, de várias maneiras. Entre esses erros, um seria gravíssimo e frequentíssimo, ocorrendo sempre que tais intérpretes quisessem ater-se ao mero significado das palavras, porque assim produziriam não só diversas contradições, mas graves heresias e também blasfêmias. Pois, se assim fosse, seria necessário, então, dar a Deus pés, mãos e olhos, e também sentimentos materiais e humanos, como a ira, o arrependimento, o ódio, e por vezes também o esquecimento das coisas passadas e a ignorância das coisas futuras. Portanto, encontramos na Sagrada Escritura muitas proposições que têm aspecto literal diferente do verdadeiro, mas que estão assim redigidas para acomodar-se à capacidade de entendimento do povo. Bravo. Galileu Galilei, carta ao padre Benedetto Castelli, 5 de dezembro de 1603. Maravilhoso, é maravilhoso. Tem um errozinho aqui, eu estou vendo lá na terceira linha, quando diz incorrer, em por vezes em, tem um em a mais. Tem que tirar o em antes de por vezes ou o em depois de por vezes. Fica atrás. Por vezes. Incorrer por vezes em erros. Erros. Ou incorrer em por vezes não está certo. Então, esse é um erro gravíssimo e frequentíssimo de interpretar as escrituras ao pé da letra. Porque quando isso é feito, tem que atribuir a Deus coisas humanas, como pés, mãos, um corpo. Quando Jesus diz claramente, Deus é Espírito. E ninguém nunca viu a Deus. Essa é uma das coisas mais frequentes em todas as escrituras, não é só no cristianismo. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca vai ver a Deus. Porque é Espírito. Então o argumento de Galileu é maravilhoso, perfeito. E depois a segunda carta, o segundo texto dele, ele cita Santo Agostinho. É na carta que ele escreve a Grande Duquesa de Toscana. Posso ler? Pode ser. E em Santo Agostinho se lê: se acontece que a autoridade das Sagradas Escrituras é posta em oposição com a razão manifesta e certa, isto quer dizer que aquele que interpreta a Escritura não a compreende de maneira conveniente. Não é o sentido da Escritura que ele não pode compreender, que se opõe à verdade, mas o sentido que ele quis lhe dar. O que se opõe à verdade não é o que se encontra na Escritura, mas o que se encontra nele mesmo e que ele quis atribuir a esta. Santo Agostinho, Epístola 7ª, Carta à Senhora Cristina de Lorena, Grande Duquesa Mãe de Toscana, 1615. É maravilhoso. É maravilhoso. Não tem razão de adorar Santo Agostinho, ser devoto dele. É maravilhoso. Não é a Escritura
que está errada. A escritura que o intérprete não compreende, mas é o sentido que ele quis dar à escritura que está errado, né? Então vamos ver qual é o Deus que não é Deus na Bíblia. Aqui nós vamos ler um trecho do Gênesis. Quem é que ele quer ler o Gênesis? Esse aqui é um relato de quando Deus já tinha criado Adão e Eva, já os tinha posto no Jardim do Éden, já tinha dito para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva já tinha feito a cabeça de Adão, e Adão já tinha colocado a culpa em Eva. Eu posso ler? Por favor. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. A humanização de um mistério, caminhando no jardim, e o onisciente não sabendo onde é que está o único homem que ele tinha criado, e perdi minha única criatura. Pois é. Mas, infelizmente, durante 2000 anos, muita gente boa acredita que esse relato é assim. Ipsis literis, é assim. Daí vem as explicações, mas Deus pode incorporar num corpo e descer à terra. O infinito não pode incorporar num corpo. Ele pode se manifestar num corpo, mas não ter um corpo. O infinito não pode ter um corpo. Ele se manifesta em corpos. Em Jesus se manifestou, em Buda se manifestou, em Bahá'u'lláh se manifestou. Mas a manifestação não é incorporação. A manifestação é que nem um espelho voltado para o sol. O sol é visto dentro do espelho, mas não está dentro do espelho. Não entrou dentro do espelho. Deixa de ser infinito. Deixa de ser infinito, deixa de ser o sol, claro. Entendeu? Mas o sentido simbólico, um dia a gente pode estudar os símbolos do Gênesis, acho que já estudamos, nem sei o que a gente já estudou. Mas o fato é que esse é um Deus que não é Deus. E que está relatado na Bíblia, como em várias outras passagens, como Galileu disse, atribuindo a Deus o esquecimento de coisas passadas. Como dizer, Deus, eu não lembro que eu tinha dito isso. Ou desconhecimento de coisas futuras. O Deus da criação, o Espírito Supremo, ininteligível, desconhecer aquilo que ele criou. Impossível. Então é evidente que o argumento de Galileu é muito pertinente. É a interpretação que está equivocada. Esse é um símbolo, isso é uma metáfora. Inúmeras vezes, lembra, nós estudamos várias. O símbolo do céu, como o céu não é o céu. O céu é um símbolo de uma elevação espiritual. Jesus disse que desceu do céu, e nós sabemos que ele nasceu do ventre de Maria. E daí depois todo mundo diz que Jesus subiu ao céu. Tá? Subiu ao céu para onde? Passou pela Lua, Marte, Júpiter, saiu do sistema solar. Está indo para onde? Enquanto que ele mesmo disse que ia subir para o lugar de onde ele veio, para o céu de onde ele veio. Então, se o céu que ele veio era simbólico, o céu para onde ele subiu também é simbólico. Mas a gente diz isso para algumas pessoas, elas ficam abaladas na sua fé, porque foram ensinadas a vida inteira a interpretar o pé da letra. E daí cria essa dissonância cognitiva. As pessoas são inteligentes, têm uma profissão, às vezes com muita demanda intelectual, mas na sua fé continuam crianças de 3, 4 anos de idade. Questionam a inteligência artificial, questionam a guerra, querem o bem do mundo, mas acham que Jesus subiu com o corpo aos céus. E que um dia todos nós vamos ser arrebatados.
E São Paulo diz que vão ser arrebatados. E nós já vimos que São Paulo era um fariseu. São Paulo não foi instruído por Jesus. O conhecimento de Paulo era farisaico. E essa era uma das grandes características de Israel na época de Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição da carne, os fariseus sim. E faziam questão de fazer essa diferença. Enquanto que nós vimos que ressurreição não é da carne. Jesus disse: todo aquele que acreditou na minha palavra e no Pai que me enviou passou da morte para a vida. Ora, quem passou da morte para a vida não estava enterrado no cemitério judaico. Então, ressurreição não é da carne. Mas a interpretação de tudo é ressurreição da carne. Como se a carne fosse importante. Quando ele próprio diz: a carne de nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. João 6,63. Sabe? É tão constante a afirmativa nas Escrituras e nas palavras de Jesus, de que o céu é simbólico, de que a ressurreição é simbólica, de que o pão é simbólico. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Como assim? Quem interpretar essas palavras ao pé da letra é muito equivocado. Mas nós temos as doutrinas da transubstanciação. Quando a hóstia é consagrada e é dada, ela se transforma no corpo de Cristo. Por isso tem cristãos católicos traumatizados até hoje, porque morderam a hóstia e a freira disse que era um pecado morder o corpo de Cristo, que podia sair sangue. Tem gente traumatizada porque mordeu a hóstia e podia sair sangue. Sabe? Comungar em pecado, então a pessoa de repente comungou e achou que estava em pecado e ela entra em pânico. Pânico. Sabe, então, quando nós vemos que um cristão católico devoto como Galileu levanta esse argumento 500 anos atrás, por que tanta dificuldade de entender isso? Por que leva 350 anos para a igreja pedir perdão e reconhecer que estava errado? E quanto descaminho, quanta negação, quanta invenção, quanta fantasia para se aproximar de um Deus que é simples. Simples e complicado. Deus é simples e complicado. Mas então o Deus da Bíblia. Então nós vimos o Deus que não é Deus na Bíblia. Vamos ver algumas passagens que mostram Deus na Bíblia. Quem quer ler? Vamos lá. Tu já leste. Dá chance para outros. Tu vê, tem tanta gente com vontade, né? Eu vi. Por favor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É incrível. Qual é o nome de Deus? Isso foi depois de Moisés ter recebido a visão de Deus na sarça ardente, né? E daí Moisés diz: bom, tá, eu tenho que voltar agora para Israel, para falar para eles que tu me falaste, que eu tenho uma mensagem para transmitir. Quem é que tu és? Eu sou quem eu sou. A resposta é absolutamente maravilhosa. Eu sou quem eu sou. Eu não tenho nome. Eu não tenho definição. Eu sou a humanização de um mistério. É maravilhoso. Pode ir? Pode ir. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, esse foi o encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, para receber as tábuas da lei. E aonde é que estava Deus? Numa nuvem escura.
E Moisés não pôde ver a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Então, esse é o mistério que vai aparecendo. Cada vez mais, em pequenas indicações, e não o Deus caminhando no jardim do Éden. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Isso Moisés falando para Deus, nesse encontro no Sinai. Moisés pedindo para Deus que mostre a sua face. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nunca. Nenhum homem pode ver a minha face e viver. Então, Deus estava numa nuvem escura. Tem um texto místico, medieval, cristão, século 13, 12, 13, The Cloud of the Unknowing, The Cloud of Unknowing, não tem o segundo artigo, The Cloud of Unknowing, a nuvem do desconhecimento, a nuvem do desconhecimento, que é mais ou menos o que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e Meister Eckhart, os místicos cristãos, falam. Deus está ali, a presença dele é clara, mas eu não o vejo. Eu o sinto, mas ele está numa nuvem escura, na nuvem do desconhecimento. Eu sei quem ele é, mas eu não sei quem ele é. Eu o entendo, mas eu jamais o entenderei. Eu o tenho no coração, mas o universo não pode suportá-lo. É magnífico. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Salmos de Davi. Como é que Davi define eu sou quem eu sou? Ele Deus fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Tudo que nós sabemos que Deus é, Ele não é. Deus é Espírito. Bem profunda, nas águas profundas. Sim. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Não tem corpo, não tem forma, não tem definição. E o que nós chamamos de Deus e o Deus que nós amamos e adoramos é a humanização de um mistério. Nós amamos um mistério. Nós adoramos um mistério. Um mistério que só não continuou mistério porque se revelou aos homens através dos profetas. E daí os homens tiveram acesso a ele. Se não, é só imaginação. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. 2 vezes aparece a mesma frase. Uma dita por Jesus, no Evangelho de João, e a outra repetida pelo evangelista João na sua primeira epístola. Ninguém jamais viu a Deus. E se a gente quisesse botar uma anotação na Bíblia, hoje em dia não dá mais, porque iriam nos queimar na fogueira. A gente pode dizer, ninguém jamais viu a Deus e nunca vai ver. Podia complementar a frase. Muito bem. Tudo bem aqui? Até aqui? Então, algumas evidências, algumas frases de Deus nas ciências. Eu acho fascinante as frases dos cientistas. Não só as frases, porque por trás dessas frases tem todo um raciocínio, tem uma vida de questionamento, um homem dedicado à investigação científica que
são homens digníssimos. Se a gente pega esses cientistas, não é qualquer cientista. Tem tudo que é tipo de cientista. Tem cientista que se dedica no laboratório a vida toda para descobrir coisas maravilhosas e transforma o mundo e recebe o prêmio Nobel. Mas tem outros que, além de se dedicar a vida inteira para a pesquisa científica e de ganhar o prêmio Nobel, ainda pensam sobre o mistério de Deus. Esses são muito especiais. Sabe? Einstein é um deles. Os cientistas que investigaram a física quântica também são assim. Sabe? Se nós pegamos todos eles, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, tem textos desses homens que ganharam o prêmio Nobel de Física Quântica que parecem escritos de místicos. É muito incrível. Né? E a mim parece que muitas vezes esse Deus que é falado por esses cientistas é mais próximo do mistério do que o Deus que às vezes é pregado em púlpitos. Tá? Que muitas vezes parece aquele que caminha no jardim de Éden e que perdeu Adão. Vamos ver algumas, não precisamos ler todas as citações, senão a gente não acaba hoje, já são 9h30. Vamos ver o texto 12 de Einstein, por favor. Quem é que pode ler? Pode ser. Minha religiosidade consiste numa humilde admiração ante o Espírito infinitamente superior, que se manifesta naquele pouco que podemos compreender do mundo, que pode ser conhecido. Aquela convicção profundamente emocional da presença de um poder racional superior, o qual se revela no universo incompreensível, forma a minha ideia de Deus. É maravilhoso. Quer dizer, ele diz o espírito infinitamente superior. De novo, é um cientista dizendo que Deus é espírito, como Jesus diz, Deus é espírito. E depois entram nos debates de que Einstein não tinha fé, Einstein tinha a fé de Spinoza. Primeiro que nem leem Spinoza, não conhecem nem o argumento de Spinoza. Nunca entenderam o que Spinoza quis dizer. Aliás, é muito difícil entender o que Spinoza quis dizer. Se não fossem os estudos de filósofos posteriores, do século XX, provavelmente Spinoza seria considerado mais um místico do que um teólogo. Mas não, a fé dele era essa fé. Não num Deus pessoal do jeito que personalizaram Deus, mas num espírito. Um espírito que não é uma força. Veja, essa é a importância das frases de Einstein. Não é uma força superior. É um poder racional superior. Isso é um Deus pessoal. Porque só uma pessoa tem um poder racional superior. Só uma pessoa é um espírito infinitamente superior. Não é uma força. Mas não é um Deus pessoal do jeito como personalizavam Deus. Dando um corpo. Criando Deus à nossa imagem e semelhança. No fim, o que acaba acontecendo é isso. Em vez de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, é o homem que cria Deus à sua imagem e semelhança. No mês que vem a gente pode se deleitar. E vocês têm todos os textos. Espero que depois vocês também se deleitem com ele. Mas hoje, passamos desse aqui. Vamos para um texto do Viktor Frankl, que é o mais brilhante cientista na área da psicologia no século XX. É o texto 15. Posso? Pode. A análise existencial expôs, dentro do inconsciente espiritual,
uma religiosidade inconsciente. Essa religiosidade inconsciente deve ser entendida como relação latente com a transcendência. Relação esta intrinsecamente inerente ao ser humano. Ocasionalmente, a causa da existência neurótica há de ser encontrada numa deficiência, em que está reprimida a relação da pessoa com a transcendência. Mesmo oculta no inconsciente transcendente, a transcendência reprimida se mostra e se faz notar com o desassossego do coração. É extraordinário. Quer dizer, essa colocação do Frankl, eu acho que essa é uma das grandes contribuições em que ele sistematiza isso. Claro que antes do Frankl já outros alinhavam as ideias nessa direção. Carl Rogers, Abraham Maslow, toda a psicologia humanista e transpessoal vai nessa direção. Mas realmente o Frankl deixa isso de uma maneira muito clara. Freud estava certo, nós temos um inconsciente instintual, o id. Nós temos um inconsciente instintual. Mas nós também temos um inconsciente espiritual. Essa é a grande colocação do Frankl. E esse inconsciente espiritual tem uma religiosidade latente. Ele busca a transcendência. Quando não encontra a transcendência da maneira correta, ele busca de uma maneira perversa. No final das contas, viciados em sexo, viciados em drogas, viciados em álcool, viciados em qualquer vício, estão buscando a transcendência. Só que é uma maneira perversa de encontrar a transcendência. Em vez de encontrar no amor, na fraternidade, no serviço ao próximo, buscam a transcendência de uma maneira bruta e geralmente material. Porque nós sabemos que a transcendência verdadeira, o êxtase místico, o êxtase verdadeiro, a comunhão profunda com Deus, o êxtase realmente místico, ele não tem as características fortes dos prazeres físicos. Ele é sutil, ele é de outra natureza. Mas as pessoas muitas vezes querem êxtases semelhantes aos prazeres físicos. Eles querem um êxtase espiritual semelhante a um orgasmo, semelhante a uma bela comida persa no estômago, sabe? Semelhante a um banoffee bacana, sabe? Um pudim de leite. Sabe? E daí, por isso, os cultos religiosos acabam se transformando nessas barbaridades que a gente vê. De berro, grito, desmaio, uma histeria coletiva. E cadê aquela serenidade que Jesus mostrava? Cadê aquela paz, tranquilidade que Buda tinha? Onde é que está a elevação e a santidade dos grandes místicos? Que era calada. Era um êxtase estático. Não aos berros. Sereno. É de outra natureza. E é isso que o Frankl diz tão claramente, quer dizer, que se nosso inconsciente espiritual não é satisfeito, nós vamos ter desassossego no coração. Desassossego. Como alguém que está com fome e não consegue matar a fome. Como alguém que está com sede e bebe água salgada. Não mata a sede. É o vazio, né? É o vazio. O vazio é o vazio. Que é preencher. É isso. É o vazio que tenta se preencher de outra maneira. Por coisas materiais, conquista material, salário, cargo, influência, seguidores, poder. Não, hoje em dia é seguidores. Eu me lembro uns 15 anos atrás, nem tanto, 10 anos atrás, eu não tenho redes sociais, quer dizer, criaram as redes sociais, eu não sei, não acesso, não tenho Instagram no celular, não tenho nada dessas coisas no celular.
Mas uma menina, depois de uma palestra, disse, se aproximou, como é que eu faço para seguir o Senhor? Eu disse, querida, Deus o livre, detesto esse Senhor. Eu achei que a guria era biruta. Eu achei que a guria era biruta. Eu disse, olha, eu sou do tempo dos anos de chumbo, Deus o livre ser seguido. Entendeu? O André depois disse, pai, que mancada, a menina queria te seguir nas redes sociais. Eu disse, eu não sei, aparece cada doido em palestra, entendeu? Como é que eu faço para seguir o Senhor? Stalker. Bom, dessa eu me escapei. Ai, meu Deus. Muito bem, vamos ler um filósofo, o Wittgenstein. O Wittgenstein é o único filósofo na história da filosofia que criou 2 sistemas filosóficos. 2 sistemas filosóficos. E era um homem extraordinário. Ele acabou estudando com o Bertrand Russell, né? Era de uma das famílias mais ricas da Áustria. O pai dele tinha armamentos, era fábrica de armamentos, né? Hoje em dia também é assim, quem tem fábrica de armamentos está passando muito bem dinheiro. Só que ele foi ser porteiro de um dos hotéis que a irmã dele tinha. Isso ele escolheu. Zelador porteiro do hotel. E esse homem, no Tratados Lógico-Filosóficos, olha só o que ele diz. A próxima frase. Quem é que quer ler? É a número 17. A solução para o enigma da vida no espaço e no tempo reside fora do espaço e do tempo. É maravilhoso. A solução para o enigma da vida no espaço e do tempo reside fora do espaço e do tempo. Isso é Deus. Esse é o mistério que não pode ser nomeado. Esse é eu sou quem eu sou. Fora do espaço e do tempo. Eu acho que esse discurso tão maravilhoso, acho que para o ser humano, 2000 anos atrás, foi impossível. Impossível. Está isso, por exemplo, criação de Deus criou o ser humano de argila, depois soprou, ele respirou. Isso foi suficiente para o ser humano 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, para superar a angústia dele, ter fé para Deus e morrer com fé. Isso. Mas nós agora, em 2000 anos, nós crescemos até entendemos, a argila quer dizer parte material do ser humano, sopro de Deus, parte espiritual. Então, a questão é tempo também é. Eu sempre dou um exemplo, dizer, por exemplo, mãe diz para a filha 3 anos que não gosta de comer cenoura. E depois diz, come essa cenoura, porque se comer cenoura, seu olho vai ficar bonito. Mas isso é mãe, fala uma verdade dentro de uma mentira. Mas, muito texto sagrado também tem esse valor. Porque se esta mãe senta, fala sobre fisiologia de visão, fala sobre caroteno, fala sobre vitamina A, esta criança vai nascer convencida que comer cenoura não vai comer. Então vai comer cenoura por aquele motivo que embelezou o olho dele. Isso. Perfeito. Então, não senão, além de não querer continuar comendo cenoura, porque não gosta do gosto, ainda tem sermão da mãe que eu não entendo. Vem falar de optometria, oftalmologia. Depois o Dani falou uma coisa muito interessante. No começo, acreditava-se mais simplesmente em Deus, e hoje nós complicamos cada vez mais a compreensão de Deus. Antes era muito simples para você. Deus é isso. É superior. Hoje não, nós criamos aqueles artifícios teológicos, filosóficos. Existe uma história, poesia de Rumi,
que Moisés vendo com um pastor de carneiro, estão falando com Deus de uma linguagem muito tipo ser humano. Agora Deus tem barba, tem tudo. Depois Moisés diz, você não tem vergonha desse jeito, fala com Deus, que Deus não tem essa coisa. Depois Deus criticando Moisés, diz, deixa este ser humano, tua mãe que compreender, pode comunicar comigo, é suficiente, não precisa, igual você ter compreensão de Deus. Aquele nível é suficiente, não perturba ele. Isso. Agora esse ser humano, 2000 anos cresceu, até sabe segredo bíblico que mais pessoa 2000 anos atrás não podia compreender tudo isso, coisa bonita. E algumas pessoas ainda no dia de hoje não podem compreender. E daí a gente não deve complicar a fé delas. Não deve abalar a fé delas. É isso. Mas se nós temos condições de entender, temos obrigação de entender. Essa é a coisa. Se nós não temos condições de entender, está bem. Mas se nós temos condições de entender, nós temos obrigação de entender. Esse é o desafio. Quer dizer, se tu numa empresa, né, vê que um funcionário não tem capacidade para alguma coisa, bateu no teto, tu não exige mais dele. Tu dá ajuda para ele se desenvolver naquele nível que ele tem. Mas se ele tem capacidade de desenvolver mais, não dar a ele outras tarefas, mata ele. Mata o ânimo dele. Mata o desejo dele. Vamos lá. Ixi, não vai dar nem para passar por tudo que ele... Tá bom. Tá bom. Não faz mal. Tem um texto aqui, depois vocês vão ficar encantados. Vamos ler o 19 só. O Werner Heisenberg foi o Prêmio Nobel de Física de 1932. Ele é um inventor da física quântica. O Heisenberg é o inventor da física quântica. Que ele realmente descobriu de maneira também, de novo, sublime. Ele estava com um problema de saúde, foi para uma ilha no norte da Alemanha, onde não tinha pólen, e daí lá no isolamento quase místico, caiu a ficha. É muito interessante. E olha o que o Heisenberg diz. O primeiro gole do copo das ciências da natureza fará de ti um ateu, mas no fundo do copo Deus estará esperando. Maravilhoso, maravilhoso. Sim, começa a estudar ciências da natureza, tu começa a explicar as coisas. Tem átomo. Tem partícula subatômica. Tem as ciências da natureza, vai explicando tudo. Então tu está bebendo do copo, dizendo, não, está tudo explicado, mas no fundo do copo. Daí tu chega nas ciências da complexidade. Chega na mecânica quântica. Chega na teoria do caos. E daí não tem nada além de mistério. E um espírito racional superior, como Einstein diz, que se manifesta naquele pouco que podemos entender do universo, que pode ser conhecido. Que coisa. Daí, o texto seguinte é muito grande, mas depois olhem para ele com cuidado, com atenção. É um texto, no mês que vem, se Deus quiser, a gente pode ler em conjunto e analisar em conjunto. O David Bentley Hart, que é o autor desse texto, é um dos teólogos contemporâneos que eu mais respeito. Talvez o que eu mais respeite. Ele é extraordinário, ele é cristão, ele é ortodoxo, da linha ortodoxa da cristandade. O texto dele é absolutamente lindo, tentando justamente mostrar que nós não podemos entender a Deus. Basicamente isso. O texto dele é basicamente isso. Que nós não podemos considerar Deus como um ser. Isso é um livro lindo dele, é o último livro dele, que chama The Experience of God, a experiência de Deus. E é brilhante, é lindo. Muito bem, mas vamos terminar os últimos 15 minutos só com alguma pequena leitura do 21. O que seria então, já que Deus é incognoscível, já que Deus é infinito, já que nada nós podemos entender de Deus, já que qualquer coisa que a gente conceber de Deus não é Deus,
como é que nós sabemos que Deus existe? Existem muitos argumentos provando a existência de Deus, mas eu sinto que a maior prova da existência de Deus são os profetas. Homens comuns, ignorantes na grande maioria das vezes. Muhammad era analfabeto. Jesus nunca escreveu nada. E, no entanto, eles disseram coisas que há 2000 anos repercutem entre os mais sábios, que guiaram os mais sábios. Há 5000 anos, o que Krishna falou, até hoje, repercute e guia almas sábias, que se curvam diante deles. Santos, que se curvam diante da sabedoria desses homens. E eles dizem coisas que parecem loucas, como Jesus quando diz: vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Como assim? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como assim desceu do céu? Bahá'u'lláh, quem viu a mim, viu a Deus. Como assim? Então, homens surgiram na história da humanidade que disseram que tinham uma mensagem de Deus, mensageiros de Deus, manifestantes de Deus, profetas, que diziam que aquilo que eu digo não é meu, é do Deus Criador do Universo. Aquele que é eu sou, me disse para dizer isso. E daí nós temos Deus entre os homens. Daí o mistério se torna humano. Só que daí, claro, existem interpretações equivocadas de que Deus se incorpora num profeta, né? De que Deus entra no profeta. Não, de novo, a relação entre Deus e o profeta é do espelho. O profeta, o manifestante de Deus, é um espelho perfeito. O sol se reflete nesse espelho. E daí nós ficamos ofuscados com a luz que vem do espelho. Nós vemos a imagem do sol dentro do espelho, mas o sol não desceu do céu e não entrou dentro do espelho. Por isso Jesus diz: quem viu a mim, viu ao Pai. Perfeito? O espelho está dizendo: quem vê a mim, vê o sol. Mas Jesus também diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Ora, se Deus estivesse dentro dele, ele não diria isso. O Pai é maior do que eu. Em Mateus, no capítulo 24, lembra quando Jesus está falando sobre a volta e sobre os dias do juízo final? Ele diz: desse dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, apenas o Pai. Então há uma diferença. Luiz, mas o que aconteceu, vamos dizer assim, dos 5 mil anos atrás, vai estar na mesma situação daqui a 5 mil anos. Em que sentido? Da gente não entender Deus. Exatamente. De não conseguir entender Deus. Sim, exatamente. Qualquer um que nunca vamos entender. Nunca, jamais. É impossível. Exatamente. Nunca. Eu escutei. Pode falar. Vai, Belo. Não, eu concordo com. Não é que eu concordo. Eu entendo o que o Hermes fala, mas eu acho que o grau de espiritualidade da humanidade vai ser mais elevado do que nós temos hoje. Porque a capacidade humana de entender, de acordo com a sua própria interpretação, e o próprio grau de adesão em relação aos princípios espirituais, eles vão se elevar. Então nós vamos ter a mesma limitação enquanto capacidade de entender a Deus, pelo princípio é indefinível, e o homem não tem essa capacidade, não foi dotada ao homem essa capacidade por Deus. É o princípio do Bahá'í. Isso, mas é o que diz as escrituras sagradas, é que Bahá'u'lláh trouxe uma compreensão maior para o nosso tempo. Mas eu acho que o grau é meu entendimento, o grau de espiritualidade da civilização, ou o grau de amor que foi disseminado na civilização, na humanidade,
ele vai ser muito maior do que o grau de amor, de adesão ao amor que nós temos hoje. Claro, claro, sem dúvida alguma. Mas vamos continuar ignorantes de Deus. Nós vamos entender mais o amor, Isso. nós vamos praticar mais o amor, nós não vamos odiar outras religiões, a gente vai entender que todos são filhos do mesmo Deus. Ninguém vai disputar teologicamente a sua verdade em relação a... Mas nós vamos continuar ignorantes. É isso. É lindo. Eu ia falar agora, era uma coisa rapidinha. Uma vez eu escutei um monge tibetano falando da experiência dele do Samadhi, que ele atingiu, né, a iluminação na prática do Samadhi. E aí ele chegou para o mestre dele e falou assim: eu tive a experiência maravilhosa do Samadhi. E onde está Deus? E Deus? Aí o mestre dele falou assim: depois de tudo que você vivenciou, você ainda quer ver Deus? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Vai fazer recuperação de Samadhi. Exato. Entendeu que é Você iluminação. sente Deus, né? Você não raciocina Deus. Não raciocina Deus, é isso. E tem um também, assim, só para dar uma continuidade ao que ele está falando, que o mestre também tibetano diz para um rapazinho que ele quer muito chegar ao Samadhi, ele quer se iluminar, ele quer chegar ao Nirvana, né, aquele alto grau, e o mestre diz assim: você vai entender, né, não só com leituras e tudo mais, você vai entender em algum momento o que é você sentir iluminado, você tem que sentir isso. E aí ele está varrendo o monastério lá, varrendo, e de repente ele vê umas folhinhas, ele vê aquilo e tal, aí ele para, aí ele fala assim: nossa, é isso, é o estado de presença, e é o sentir, como ele está falando, é só isso, quer dizer, só, né? É tudo, né? É o que a gente não faz hoje, porque é tudo corrido, é tudo para ver, é tudo para o outro ver no Instagram, né? É tudo, né? A Einstein já dizia isso: para você ser bom, e você se sentir ser bondoso, você tem que fazer o bem sem que ninguém veja. Isso. Ninguém precisa ver. Acho que foi Einstein, tá? Não, ele deve ter dito isso também. Acho que foi. Mas Jesus disse que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda fez. É isso, claro. Mas só para ver então a questão do profeta, vamos ver esses, porque tantas vezes, né, a gente numa cultura cristã, quantas vezes a gente é ensinado as palavras de Jesus: quem viu a mim viu ao Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a gente não lembra que a Bíblia diz que Moisés também era Deus. Está lá com todas as letras. Eu acho que é importante a gente ler esses dois textos do Êxodo aqui. Quem quer ler? Pois é. Ele, Arão, falará por ti, Moisés, ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Veja, Moisés será Deus. Isso acontece depois, quando Deus pede a Moisés que se torne o profeta para libertar o povo de Israel, que estava há 400 anos aprisionado no Egito. Moisés argumenta com Deus, diz: não, eu sou gado. Moisés era gado. Sabe? Ele não diz gado, na Bíblia está escrito: eu sou pesado de língua. É uma forma mais bonita de dizer que eu me enrolo quando eu falo. Ele chama Arão, meu irmão, ele fala bem, chama Arão para ser teu profeta. Ele diz: não, tu é meu profeta, tu és Deus. Arão vai ser teu profeta. Tu vai falar para Arão o que eu te disser. Porta-voz. 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 Exatamente. Então isso está em Êxodo 4,16. E isso é repetido de novo no Êxodo 7,1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Pronto. Apesar de tudo isso, Moisés, um tipo de Deus apresentou para o povo que Moisés ia fisicamente fazer luta com Deus.
Aquele Deus foi suficiente para ele. O povo argumentava, Moisés vai para lá, lutava, voltava, argumentava, mas aquele Deus ficava suficiente para o ser humano 4.000 anos atrás. Exato. De Jesus, a gente já citou, não precisamos ler todo o texto, né? Mas está em João 14, do 8 ao 11, que é quando Jesus diz: quem viu a mim, viu ao Pai. Né? Quando Filipe pede para ele: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz: quem viu a mim, viu ao Pai. É o espelho, dizendo: quem olha para mim, vê o sol. Certo? Porque quem olhar direto para o sol fica cego. Mas vamos ver Muhammad. Olha os textos de Muhammad, da Hadith, as tradições sagradas islâmicas. Que coisa mais extraordinária. Saulo, tu tá com os textos aí? Tá. Então, Joseli, lê pra gente. É a profeta. Exato. Tu serás a Joseli como Deus e ela será tua profeta. Eu, Muhammad, sou ele, Deus. Ele mesmo. E ele é eu mesmo. Exceto que eu sou o que sou e ele é o que é. Extraordinário! É maravilhoso, é maravilhoso. Eu, Muhammad, sou ele, Deus. E ele é eu. Só que ele é quem ele é, eu sou quem eu sou. Múltipla e misteriosa é minha relação com Deus. Eu sou ele mesmo, e ele é eu mesmo, exceto que eu sou o que sou e ele é o que é. É impressionante. Veja do Bab, veja o texto do Bab, que é o profeta que veio depois de Muhammad e antes de Bahá'u'lláh. A substância da qual Deus me criou não é a argila de que outros foram moldados. A mim conferiu ele aquilo que os versados na sabedoria do mundo jamais poderão compreender, nem os fiéis descobrir. Sou um dos pilares que sustentam o verbo primaz de Deus. Um dos pilares que sustentam o verbo primaz de Deus. De Bahá'u'lláh, segue lá. Jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade, e em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Em meu templo nada se vê senão o templo de Deus. Em minha beleza não se vê senão sua beleza. Em meu ser só é visível seu ser. Em mim mesmo outro não se manifesta senão ele mesmo. Em meu movimento se vê apenas seu movimento, e em minha aquiescência se vê apenas sua aquiescência, e em minha pena apenas sua pena. A poderosa, de todos louvada, jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade, e em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Pronto. Então, os espelhos falando. O sol é inatingível, mas quem olhou para mim enxergou o sol. Nós temos que ficar por aqui. Essa coisa de ficar estragando a nossa noite com janta e com quiz, sabe? Estraga todo o estudo. Acho que a gente tem que mudar de casa. Queridos, mas vocês têm os textos aí. Eu acho que para o mês que vem a gente pode repassar por eles, vocês podem ler, trazer questionamentos de repente, e a gente continua a leitura, né? De novo, temos que agradecer demais. Fazer quiz essa primeira parte. Não, vamos fazer quiz. Vamos fazer quiz de todas as coisas. Não, realmente agradecer muito a disposição. O Jahangir, mal de saúde, ficou 2 dias aí hospitalizado e mesmo assim nós estamos aqui juntos, alegres, com uma janta maravilhosa, acolhidos com amor e carinho. O mundo está muito duro, muito difícil. Eu estava vendo a situação no Afeganistão, não sei se vocês têm acompanhado, uma tristeza imensa, mais de 40% da população em estado de fome permanente.
as crianças morrendo de fome e famílias tendo que vender as meninas para poder receber dinheiro para comprar comida. Meninas de 5 anos sendo vendidas por 15 mil reais e para ser entregues em 5 anos, quando tiverem 10 anos, porque daí assim a família fica recebendo dinheiro para comida. E quem que compra? A própria pessoa de governo compra essa criança. Parentes, às vezes os parentes com mais dinheiro compram parentes, mas e os pais... É muito sujo, na verdade. É uma tristeza. Mas enfim, eu não quero falar mal do Afeganistão, nem de quem está vendendo, nem comprando crianças. Mas nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados e nós temos que fazer jus a essa bênção. Nós temos que nos dedicar ao bem, nós temos que pensar com amor, nós temos que tentar eliminar os fanatismos. O mundo está radicalizado. Nós temos que botar água fria na fervura das pessoas. Pacificadores de almas. Falar de amor, falar de Deus. Tentar elevar a consciência das pessoas, a nossa própria. E se a gente se comportar bem e responder direitinho o quiz, a Faezê nos dá sobremesa. Então, falando... Já terminou? Já terminei, por incrível que pareça. Falando de sobremesa...